Bom dia, aposentado e pensionista. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe diretamente com a vida de milhões de brasileiros: a revisão da vida toda. Há informações muito importantes envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, além do papel decisivo do INSS, que tem atuado de forma contraditória e muitas vezes prejudicial aos segurados. Nos últimos dias, veio à tona uma instrução normativa do Instituto Nacional do Seguro Social que expõe uma grande contradição. O mesmo órgão que aplica a decisão da ADI 2111 de forma prospectiva, ou seja, valendo apenas para novos pedidos, no caso da isenção de carência do salário maternidade a partir de 5 de abril de 2024, tenta, de forma incoerente, aplicar retroativamente essa mesma decisão para negar direitos na revisão da vida toda. Essa postura seletiva deixa claro que o INSS age conforme a conveniência do governo, protegendo os cofres públicos quando interessa, mas sacrificando os aposentados quando a decisão poderia beneficiá-los. Para entender a gravidade disso, precisamos relembrar o que aconteceu recentemente no tema 616 do STF, que tratava da aplicação do fator previdenciário. Naquele julgamento, apenas Edson Fachin sustentou fundamentos jurídicos consistentes, defendendo que não poderia haver dupla penalização ao aposentado com redutores cumulativos. Enquanto a maioria dos ministros repetiu argumentos meramente econômicos trazidos por Gilmar Mendes, Fachin defendeu os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa postura mostra o perfil de ministro que ele é: firme, técnico e disposto a enfrentar pressões para proteger os direitos fundamentais. Essa mesma coragem será fundamental nos próximos julgamentos. E aqui entra a movimentação estratégica de Barroso, que antes de deixar a presidência do STF, marcou para o período de 29 de agosto a 5 de setembro de 2025 o julgamento da ADI 2111 em ambiente virtual. Ele sabe que a partir do final de setembro, a presidência passa a ser de Fachin, que certamente daria prioridade ao tema 1102, o processo que analisa a revisão da vida toda em sua essência, sem o filtro limitado da ADI. Essa manobra mostra claramente que a disputa não é apenas jurídica, mas também política e estratégica dentro do Supremo. O tema 1102 representa a chance real de se analisar a questão de forma técnica, com base nos critérios de cálculo previstos na Constituição e na Lei de Benefícios. E é exatamente nesse campo que Fachin tem mostrado preparo e sensibilidade. Sua condução poderá corrigir injustiças e colocar o foco onde deveria estar desde o início: o direito do segurado a ter o melhor benefício possível. Outro ponto central é a questão dos efeitos temporais das decisões do STF. Muitos aposentados ingressaram com ações antes de 5 de abril de 2024, confiando na expectativa legítima de que seus direitos seriam reconhecidos. Aplicar retroativamente restrições a esses casos seria uma violação à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança. Não à toa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos já pediu que o Supremo se pronuncie claramente sobre esse ponto. Mas até agora, o tribunal se mantém em silêncio, deixando milhões em insegurança. Essa omissão abre espaço para que o INSS continue manipulando a aplicação das decisões, sempre de forma a prejudicar os aposentados. Esse comportamento não é apenas injusto, é inaceitável juridicamente. O Supremo não pode se omitir diante dessa distorção. No meio desse cenário, 3 ministros se destacam como vozes mais técnicas: Edson Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça. Todos eles já demonstraram respeito pelos direitos previdenciários em decisões passadas. Carmen Lúcia, em especial, tem histórico de defesa dos direitos sociais, enquanto Mendonça, mesmo sendo mais novo na corte, tem se mostrado consistente e técnico. Caso um desses ministros apresente um pedido de vista ou um pedido de destaque durante o julgamento da ADI 2111, isso poderia mudar completamente o rumo da discussão, permitindo que o processo fosse retomado sob a presidência de Fachin e com mais espaço para debate presencial.
Esse detalhe processual pode parecer pequeno, mas é enorme em termos de estratégia. Um pedido de destaque retira o caso do julgamento virtual e o leva para o plenário físico, onde há debate direto entre os ministros. E todos nós sabemos, em um julgamento presencial, argumentos sólidos em defesa da Constituição têm muito mais chance de repercutir e gerar votos favoráveis. O que está em jogo não é apenas uma discussão técnica, mas o próprio futuro da Previdência Social brasileira. Se prevalecer a lógica puramente fiscal, os direitos sociais correm risco de serem esvaziados. A revisão da vida toda não é um privilégio, é o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho e contribuição. Ela significa dignidade e justiça para quem ajudou a construir este país. Professores, metalúrgicos, enfermeiras e tantos outros trabalhadores que tiveram melhores salários antes de julho de 1994 não podem ser punidos por uma interpretação restritiva da lei. Esses profissionais deram seu suor e sua força de trabalho ao Brasil e merecem que suas contribuições sejam integralmente reconhecidas. Por isso, aposentado e pensionista, não desanime. Mesmo diante de possíveis derrotas momentâneas, a luta jurídica continua. O direito não desaparece porque alguns ministros preferem argumentos econômicos a fundamentos constitucionais. Se houver injustiça, existem recursos, manobras processuais e, principalmente, a força da mobilização social. Aqui no canal EJS Notícias, nós seguiremos juntos nessa caminhada, trazendo as informações que a grande mídia muitas vezes não mostra. A revisão da vida toda não acabou, ela está viva no STF, avança no Congresso Nacional e precisa do apoio da sociedade. Pressionar deputados, senadores e ministros do Supremo faz parte dessa luta. Quem diz que a revisão já terminou está na prática ajudando o INSS a desmotivar os aposentados. E nós não podemos permitir isso. A revisão da vida toda é uma luta pela justiça social, pela segurança jurídica e pela dignidade dos trabalhadores. Sigamos firmes, unidos e atentos. A vitória pode não ser imediata, mas com persistência, fé e mobilização, ela virá. Que Deus abençoe a todos. Seguimos juntos na luta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.